Bom dia, gente. Bom dia, minhas queridas pacientes, minhas queridas mulheres que estão interessadas nesse assunto de infertilidade, seus aspectos e desafios psicológicos. Hoje a gente vai ter uma convidada especial que é a Mirela Neri, a nossa psicóloga que a gente já trabalha há, há vários anos e a gente já tem tido muita experiência com o cuidado das mulheres que tentam engravidar, com mulheres que sofrem de dor, que sofrem de endometriose. E a gente sabe que eu, como médico, eu cuido do físico, mas eu necessito de um apoio, de uma assistência psicológica para poder cuidar mais amplamente dessas pacientes. Então eu vou colocar no ar aqui agora, né, convidando a Mirela para participar aqui da nossa sala, né? Vamos ver. Estamos aguardando aqui. Olá, bom Oi, dia, bom dia, minha querida. tudo bem? Tudo ótimo. Que prazer poder ter você aqui conosco. Essa é a minha primeira live, viu, Mirela? Que honra! Eu já estava me sentindo honrada de estar aqui, estou até emocionada, né, Corivão? Pois E é. saber que é a primeira, então, Isso, então não sei, alguma coisa que, aliás, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, né? já deu, já deu. Quem tem que participar, que é eu, você e as pessoas estão chegando aqui, isso é que é o importante, né? Tá todo mundo aqui feliz, de coração aberto para ajudar. Isso, eu acho só, amor e disposição não faltam. Então, com isso, a gente resolve tudo. Isso mesmo, maravilha. Então, Mirella, eu estava falando para as pacientes que as pacientes que têm infertilidade, elas passam por desafios. E Sim, esses desafios não são apenas os físicos, muito pelo sim, contrário, eles são profundamente inconscientes, são psicológicos. Então, não sim, tem como a gente cuidar das pessoas sem a gente unir o físico com o psíquico. sim, E a gente, como a gente já trabalha há vários anos, a gente tem conseguido vários muito bons resultados com as pacientes que querem engravidar, às vezes sim. até pacientes que tentavam, fizeram tratamentos para engravidar e não conseguiam nem com tratamento, e depois, digamos assim, de uma abordagem no plano psicológico, no plano do inconsciente, elas conseguiram. Né? A gente Sim. tem exemplos. Então, eu queria já ir direto ao ponto e te fazer Ótimo. uma pergunta, porque essa pergunta é básica para que as pessoas entendam, né? Tá. Explica para mim qual que é a relação, então, afinal, do físico com o psíquico. Por que é importante para eu cuidar de uma doença ou de um problema de saúde, eu precisar também abordar do aspecto psíquico? Ótimo. Adoro isso, né? Essa é uma particularidade nossa. Vamos direto ao ponto, né? Então, quero dar bom dia a todo mundo. Estou vendo que tem muitas seguidoras entrando. Um bom dia para suas pacientes. Obrigada pela oportunidade de te servir. Eu quero, inclusive, poder falar um pouquinho mais para as pessoas a respeito da nossa parceria, porque para mim é uma honra ter um médico que há tantos anos, né? Eu estava tentando fazer os cálculos, acho que uns 13 anos, por aí, né? A gente caminha junto nessa confiança. Para mim é uma honra ter um profissional da saúde, da medicina, que compreende os aspectos psíquicos e, mais do que respeitar, utiliza eles para contribuir com as pessoas, né? Então, eu agradeço mais uma vez, aproveitar aqui publicamente, pela sua confiança e pelo respeito que você tem às suas pacientes de considerar esse fator que, para a gente, já é determinante, né, Corival? Então, vamos lá, gente. É o seguinte, a primeira coisa que precisa ficar bem entendida é que o corpo e o psíquico, eles estão totalmente interligados. Não se separa o físico do psíquico, tá? Então, na minha percepção, na minha visão técnica, depois de 20 anos de muito estudo, é muito claro que tudo que acontece no físico começou no psíquico. Tá? E por que começou no psíquico? Como as duas coisas estão completamente interligadas, elas estão
juntas, ligadas. Quando algo está em desordem no seu psíquico, isso pede uma solução. É necessário ser colocado uma ordem. E quando não se coloca a ordem necessária no psíquico, o corpo ele começa a apresentar sintomas. E esses sintomas eles vão evoluindo cada vez mais, para que essa pessoa faça a intervenção naquilo que está em desordem no psíquico. E aí, nesse caso, ela tem que cumprir o tratamento físico. Mas se ela não cumprir o tratamento físico, levando em consideração os aspectos psíquicos, essa doença vai se repetir. Essa também é uma experiência nossa, né, doutor Corival, com a endometriose, que muitas vezes a paciente que chega até a nossa equipe fez vários tratamentos físicos, mas ainda não interviu no psíquico, e aí a doença se repete. Então, tudo aquilo que começou no físico tem uma origem no psíquico também e precisa ser cuidado nas duas esferas, né? Nos dois campos. É claro que nós não podemos desconsiderar os aspectos espirituais. São 3 pontos sempre, né, doutor Corival? Mas hoje aqui nós estamos para falar do psíquico e do físico. E aprofundar no psíquico, né? Então, isso é que precisa ficar claro, essa interligação. Então, quando você atua só no físico e não atua no psíquico, as coisas vão se complicando. E uma coisa que a gente deve levar em conta hoje, que engravidar é algo natural da mulher. É instintivo, nós não precisamos controlar isso, é uma força. A força da vida é o que há de maior no mundo. E se ela está sendo impedida de acontecer por meio do corpo, que é a única coisa que te pertence na vida, é porque tem algo no psíquico que está em ordem e precisa ser colocado em ordem. Perfeito. É alguma coisa que está em desordem, na verdade, né? Em desordem. E é incrível, eu sempre preparo as minhas pacientes, porque muitas delas estão tão fragilizadas do aspecto emocional, psíquico, que se eu falo nisso, elas já são vistas dentro da própria família. Ah, não pode nem falar desse assunto de engravidar, que a fulana já chora, ela já se aborrece, ela já não quer nem em reunião familiar, porque todo mundo fica com... Então, as pessoas, em geral, elas não têm o conhecimento do quão importante é essa questão psíquica, né? Essa questão inconsciente. Então, eu falo para as pacientes o seguinte, olha, não adianta eu fazer o tratamento medicamentoso, seja o tratamento físico, seja uma cirurgia, se você não vê esse aspecto mais profundo do seu inconsciente. Eu vou fazer ou uma cirurgia, por exemplo, a metade do tratamento é a cirurgia. Eu digo isso, quem é minha paciente que está aí assistindo vai saber. Eu falo assim, olha, a parte da cirurgia é a metade. A outra metade do tratamento é o psíquico, porque se você não cuidar disso, você vai estar com o tratamento incompleto. E não vai ter uma chance de sucesso completo desse tratamento. Sim. Eu acho muito emocionante estar aqui, né, presente, inclusive estou vendo algumas das nossas pacientes com bons resultados, né, presente. Hoje a Viviane está aí, a Sofia já está grande, né, Viviane? Dá um alô aí pra gente. Isso me motiva muito, sabe, Corival? Porque, assim, o que acontece muitas vezes é que aí a família começa a se adaptar, né, para receber a pessoa com dor, com essa dor psíquica. Aí a família começa a sentir dó, a família começa a sentir pena. Aí quem está engravidando tem culpa de engravidar, não quer contar para quem não está conseguindo. Aí toda a família entra num universo de dor e adaptação à dor. Mas num sentimento que retira a força, que enfraquece a todos, que é a pena. Né? Porque isso é totalmente desnecessário quando a gente compreende que se a gente for no ponto essencial, a gente tem uma boa solução na maioria das vezes. Isso. Mirela, fala para a gente, então, dá alguns exemplos sobre quais são esses motivos psíquicos que levam a mulher à infertilidade. Quer dizer, o que do ponto de vista inconsciente, pode impedir que uma mulher engravide? Explica para a gente.
Tá. Primeira coisa, a gente precisa entender que existe um inconsciente. O inconsciente é uma força psíquica invisível que você não toca, mas é 90% do seu psíquico. Ou seja, influencia o seu psicológico em 90%. Não é aquilo que você vê ou que você sabe, mas é o que te movimenta, compreende? Isso é muito importante dizer. Então, tudo que nós vamos falar daqui para frente é sobre a força do inconsciente. Se você não aprendeu como ela funciona, você é refém do seu inconsciente. Então, as pessoas, doutor Corival, na maioria das vezes, se orientam pela mente, pelo que pensa, mas não pelo que sente. E o inconsciente atua no sentimento. O inconsciente atua aqui. Enquanto essa pessoa não atuar aqui nos sentimentos dela e entender a força do inconsciente, então ela está refém e escrava de repetir os mesmos resultados. Ela fica repetindo, ou o fracasso ou o sucesso. Na maioria das vezes, o fracasso. Tá? Então, primeira coisa é que o inconsciente existe, é uma força que te domina porque você não sabe lidar com ela. Quando uma mulher não consegue engravidar, ó, a Viviane dando depoimento dela, o inconsciente é a chave de tudo. Quando uma mulher não consegue engravidar, é porque tem algo no inconsciente da família dela. Não é só da mulher. É da mulher, do marido e dos avós. E dos irmãos também, dos outros filhos. Que está em desordem e precisa ser colocado em ordem. Eu vou colocar alguns pontos aqui mais frequentes, tá? E é claro que tem outros fatores, mas eu vou falar os que a gente tem percebido em conjunto que tem um efeito maior. A gente precisa compreender... Perdão, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Tá. Muitas das vezes, quando eu falo isso para a paciente, ela abre o olho assim e fala, mas como? Eu tenho que... Isso tem a ver com a minha mãe, com meu pai, com meu avô, com a minha avó. Então, isso para muita gente, que para nós, assim, que já estamos mais acostumados, é uma coisa até básica, mas as pacientes em geral, as pessoas em geral, elas não têm conhecimento dessa importância, dessa influência dos nossos antepassados. Né? Excelente intervenção, é verdade. Eu vou clarear isso. Então, eu só estou destacando, né, por essa importância que nós vivemos numa rede interligada entre os nossos pais e avós e os nossos irmãos. Eu sei que você vai explicar isso melhor, mas é só para chamar a atenção mesmo. Pode continuar. Isso, perfeito. No físico, do mesmo jeito que a gente recebe os aspectos físicos dos nossos pais, né? Se você olhar seu olho, a sua boca, o seu nariz, o seu tamanho, estrutura corporal, nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, nós também recebemos as questões psíquicas. As memórias psíquicas também atuam na gente, estão interligadas, físico e psíquico. Então, a gente traz tudo aquilo que os nossos antepassados não resolveram em termos psíquicos, vem para a gente, como também vem a diabetes, os problemas cardíacos, vem os desafios e também vem toda a força, né? A coragem, a esperança, a motivação, a determinação deles também atuam em nós. Então, nós somos a soma de muitas pessoas e de uma maneira única, né? Porque seus irmãos também receberam tudo isso. Mas cada um recebe e faz disso algo muito especial, algo único. Por isso que o ser humano é um ser único, né? Então, é dessa força que nós estamos falando. Então, tem muitas coisas que às vezes a gente precisa resolver internamente, que é uma dor que a gente traz de uma antepassada nossa. Né? Eu acho que trazer exemplos aqui vai ajudar, né, Corival? Vou trazer alguns exemplos de pacientes em comum. Estamos voltando. Vamos colocar convidada a doutora Mirella de novo. Ela estava falando justamente sobre a questão dos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, que trazem, né, que vamos dizer assim, que nos transmitem, né, quando a gente nasce, toda a sua história, né, tanto a sua força quanto os seus problemas também.
seja problemas de saúde, seja mesmo problemas psíquicos. E se a gente não sabe que herdou, não sabe que a gente está manifestando uma situação dessa? Oi, olha só, vamos já fazer alguns acordos aqui importantes. O Instagram, ele tá nessa instabilidade nesse período pela sobrecarga. Então, se cair, a gente volta de novo, tá? E nós temos o prazo de 1 hora de live, mas nós podemos concluir essa live. Você já compartilha ela ao vivo, já que é a sua primeira, eu vou te orientar, tá? Para mostrar a fazer isso. Então, vocês compartilham já ela ao vivo. Para isso, pessoal, vocês esperam um pouco que a gente reinicia outro, combinado? Porque pode ser que, em função da internet, a gente fique perdendo tempo. E num próximo momento, a gente grava um evento ao vivo no YouTube, que a gente tem um espaço mais seguro. Mas a gente vai conseguir concluir o essencial aqui. Né? Com certeza, com certeza. Deus está com a gente aqui, né? Sim, firmes, né? É igual eu falei, disposição, coragem e conhecimento e amor a gente tem, vai faltar o quê, né? Isso. Então vamos lá, gente. Quando eu falei que eu vou trazer alguns fatos, né? Mas primeiro eu vou citar quais são alguns pontos essenciais que às vezes, em função deles, a mulher não consegue gerar a vida, tá bom? E aí depois eu trago os fatos, os exemplos fundamentando essas histórias. A primeira coisa, então, depois de entender que o inconsciente existe, que é uma força que nos move, que é uma força coletiva de todos os nossos antepassados atuando no nosso corpo, no aqui e agora, e o nosso corpo responde, né, responde a esse movimento. Então, o que a gente precisa ter claro é que a força da mulher vem feminina. A força que move uma mulher vem da força da fêmea. A força que move todas as fêmeas na natureza também move a mulher. Move a formiga, move a leoa, move a vaca, move todas as fêmeas do universo. Também essa força da fêmea move a mulher. É a nossa força feminina. Ela é natural, ela é instintiva e é a força da vida. Toda mulher tem dentro dela essa força. Jamais duvide disso. Isso é maior do que a sua capacidade. Muito maior do que o seu entendimento. E nem que você queira, você consegue contra essa força. Então, se as mulheres da sua família conseguem, você também consegue. Isso precisa ficar muito claro, tá? E essa força que eu recebo, ela é transmitida por meio da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, da minha tataravó. Todas essas mulheres receberam essa força da fêmea, fizeram algo importante com ela e devolveram para a vida isso. E eu sou o resultado disso. E eu tenho toda a capacidade de fazer o mesmo e passar a vida adiante. Então, eu quero assegurar para todas as mulheres que vão ouvir essa live que se você está na vida, essa força pertence a você, no seu corpo. Como você vai acionar isso depende de você estar desenvolvendo o seu físico, o seu psíquico e o seu espiritual. Combinado? Então, isso já está claro, né? Agora, como a mulher vivencia essa força dentro dela, faz toda a diferença. Então, um dos pontos essenciais para uma mulher conseguir gerar a vida é ela estar em paz com a mãe dela. Tá? Ela se alegrar, ela conseguir concordar com a mãe, com a avó, com a bisavó, exatamente do jeito que elas foram. Quando uma mulher exclui a própria mãe, quando uma mulher e exclui significa ter pena, critica, julga, tem raiva, ou sente que porque a mãe morreu, a mãe não pertence mais a ela, que a mãe perdeu a conexão, o contato com ela. Todas essas formas de distanciamento da mãe faz com que a mulher, dentro dela,
perca a força essencial de gerar a vida. Um dos fatores fundamentais nessa dinâmica, Corival, é também aquela mulher que entende que a mãe não tem capacidade e quer cuidar da própria mãe, e coloca a própria mãe como se fosse filho, entendeu? Então, toda forma de distanciamento da mãe gera uma dificuldade de entrar em contato com o próprio feminino e se entregar a um parceiro de maneira natural. Porque isso é natural, ele é instintivo. Se eu concordo com aquilo que eu trago no meu corpo, então eu sei usar tudo que eu tenho. Se eu não concordo, se eu discordo, se eu critico, se eu julgo, se eu tenho pena, a pena é o pior sentimento da vida. Bert Hellinger fala que quem tem pena acusa Deus. Isso quer dizer que se você acusa Deus, você está distante dessa força que nos conduz. Tá? Então, esse já é um ponto essencial. Podemos seguir? Você quer fazer alguma intervenção? Suas intervenções são brilhantes. Quer acrescentar algo nisso? Eu queria acrescentar, assim, essa noção da questão da ordem. Sim. Isso é importante em tudo na nossa vida. Exatamente. E basta a gente parar um segundo em qualquer questão qualquer dificuldade que a gente está tendo, e a gente pensar assim, isso está em ordem? Tá certo eu criticar ou ensinar a minha mãe como é que tem que ser feito as coisas? Sim. Tá certo um filho que é pequeno ir lá e querer tomar conta da mãe como se ela fosse uma dependente dele? Então, isso é uma coisa que é fora de uma ordem natural. E mesmo que a princípio isso seja confortável, mesmo a princípio até que a mãe ou o pai, né, se sintam bem numa posição de dependente do filho, às vezes essa situação é uma desordem. Sim. E a vida nos apresenta inúmeras situações em que há desordem. Sim. Então, é a desordem no relacionamento do pai com o filho e do filho com o pai. É de um patrão com o funcionário. Às vezes, é uma desordem, por exemplo, o funcionário ele quer ser mais, assumir uma situação superior ao patrão que paga o salário dele. Então, isso gera uma desordem. Então, a gente tem que pensar o tempo todo se está havendo ordem naquela situação. Se você não está se colocando ou muito acima da posição que você deve estar, ou o contrário, às vezes você está se colocando numa posição inferior e isso gera uma desordem. Exatamente. Nessa posição inferior, às vezes as pessoas não têm clareza, mas é muito comum chegar para a gente pacientes numa postura infantil. Uma mulher que está doida para ter filho, mas se comporta como uma criança. Perfeito. E aí ela se comporta com o parceiro dela como se ela fosse a filha. E ela quer que esse parceiro cuide dela, como pai, né? Porque criticou, julgou, excluiu o próprio pai. Então vai por uma condição com um parceiro que pede do parceiro pai. E é muito difícil para uma mulher que se coloca para o parceiro como filha e pedindo dele um pai gerar a vida. Concorda? É difícil passar a vida adiante assim. Então, é importante esclarecer que essa ordem que o Dr. Corival cita agora, gente, é a ordem que movimenta o inconsciente. Tá bom? É a ordem que gera o movimento inconsciente coletivo e coloca ordem na maneira das pessoas amarem. Então, as pessoas estão amando muito, mas amando muito em desordem. E é essa desordem que impede o fluxo da vida, inclusive as mulheres de gerarem. Tá? Então, ótima intervenção. Vamos falar, então, quais fatores? Então, a exclusão da própria mãe. Inclusive, a gente não vai entrar com profundidade hoje falando sobre a endometriose, mas acho importante citá-la, já que você também é especialista nessa área, né? A endometriose é uma patologia que tem um fundo psíquico muito forte. E o que a gente tem percebido na nossa experiência é que, frequentemente, a mulher que passa por essa dor profunda, que é estruturada no físico de uma maneira muito complicada,
na maioria das vezes, ela tem um conflito muito grande com o feminino, que chega por meio da mãe dela, tá? Então, é importante citar isso. E que a infertilidade que vem a partir daí é só uma consequência dessa postura de desordem na vida, tá? Então, esse também é um ponto importante a ser considerado, né? Outro ponto fundamental a ser considerado, e eu acho que esse é um dos mais importantes para a gente aprofundar hoje, é a quantidade de mulheres que gestam. As gestações, elas começam, mas elas não evoluem. E esse bebezinho, ele morre na barriga da mãe. Muitas vezes a mulher não tomou consciência, a mente dela, a cabeça dela, o pensamento dela não sabe. Mas o corpo dela se abriu para esse bebê chegar, esse bebezinho morreu e o corpo se fechou na dor da morte. Como ela não soube, e aqui nós estamos falando do aborto de uma forma geral, mas o índice de aborto que a mulher não soube é altíssimo. E mesmo que ela não saiba na mente, o que move a família é esse sentimento inconsciente de amor. Então o corpo dessa mulher sente falta desse bebezinho. Fica um vazio dentro dela. Então, acho muito importante a gente mencionar aqui na nossa experiência prática, o que eu tenho percebido no consultório, sobretudo as mulheres que conseguem engravidar, muitas vezes elas tiveram bebês. A questão principal não é conseguir engravidar. A questão principal é conseguir gestar esses bebês. A questão principal é conseguir levar essa gestação adiante. Então, o que eu tenho percebido no consultório é que muitas mulheres que não conseguem engravidar é porque elas ainda não pegaram no colo delas os bebês que não nasceram. Muitas vezes elas nem sabem. Então, isso, Corival, deixa a mulher indisponível para o próximo filho. Então, ela quer muito, pensa, faz tudo, age, vai no médico, pede uma solução. Aí o médico, o doutor Corival, que é um dos poucos que faz isso, diz, você precisa procurar uma psicóloga, 50% do seu tratamento é com a psicóloga, aí ela não vai. Aí ela acha que o doutor Corival vai fazer milagre, eu já acho que essa fala dele já é um milagre que ela precisa, eu tenho certeza. E aí ela vai e liga na psicóloga e fala assim, o doutor Corival falou que eu preciso ir, mas eu acho que eu não preciso, porque eu estou bem psicologicamente. Eu digo para ela, não, se o seu corpo não está cumprindo o que é natural, o que é próprio da natureza dele, o que é instintivo, o que é divino, ele não está conseguindo cumprir, não tem como você estar psiquicamente bem, querida. Você precisa de tratamento psíquico. Aliás, todos nós precisamos. Eu preciso, hoje, desconstruir essa crença com você de quem precisa psicólogo é quem é fraco. Não, nós deveríamos ter aprendido a cuidar do nosso psíquico na infância. Com 6, 7 anos de idade, quando você aprendeu a higienizar seu corpo, a se alimentar, o alimento que te faz mal, o alimento que te faz bem, a quantidade, o que você põe no seu organismo. Você não aprendeu isso sobre o seu psíquico. Vou desafiar, e quem sabe cuidar do psíquico? Quem sabe como o psíquico funciona? Quem sabe a maneira que deve fazer todos os dias para higienizar o seu psíquico? Como é que você pode achar que aprender isso hoje é fraqueza? Você deve estar preocupada de não ter feito isso até hoje. E essa é a nossa orientação principal. E eu quero te agradecer muito, Corival. Assim, para mim, até lembrei de uma imagem, eu vou publicar ela hoje pra gente, né? De uma paciente nossa em comum que já estava com um diagnóstico assim, bem limitado fisicamente, né? Da capacidade dela de engravidar, e aí você conseguiu fazer o parto dela, e na hora que o bebê nasceu, você consagrou a Deus, né? Então, assim, para mim, você é realmente uma obra divina. Então, eu quero te parabenizar pela coragem, porque, assim, eu me alegro muito de perceber, assim, quantas pacientes nós tivemos em comum, né? E que a partir do tratamento psíquico, às vezes elas nem precisaram do tratamento com você, né? Que é onde você tem um lucro financeiro maior.
Então, assim, quando você encaminha, e aí eu vou dar alguns exemplos concretos. Quando você encaminha uma paciente para a psicologia, você sabe claramente que você pode perder o seu principal ganho financeiro, né? Porque eu não pago as pessoas que você me encaminha, né? Não existe esse acordo entre a gente. Nunca rolou dinheiro entre a gente, né? O que acontece entre a gente é essa confiança nesse amor que nos move por meio de Deus. Então, isso é uma honra para mim. Eu preciso falar disso para você hoje. Quero te dar o parabéns, né, por estar atendendo online. O dia que eu vi isso, eu fiquei muito emocionada, porque essa pandemia, ela só nos traz benefício. Eu já vim insistindo com você, né, que você é muita competência dentro de um consultório. Estou honrada da primeira live ser comigo. E quero incentivar todas as minhas seguidoras, todas as pessoas que me acompanham e que precisam de ajuda a estar com você. Porque essa diferença realmente traz resultados significativos. E aí eu quero dar um exemplo de cada um desses das nossas pacientes que conseguiram bons resultados. Pode ser? Pode ser. Tá? Eu vou dar um exemplo de uma paciente que estava distante da mãe. Foi uma paciente que chegou para a gente, ela fez a consulta com o Dr. Corival no início de dezembro. Imediatamente ela foi para o tratamento psicológico e nós fizemos 2 ou 3 intervenções, onde ficou muito claro que a mãe dela morreu muito cedo, né? E porque a mãe morreu cedo, a criança ela não sabe fazer o luto. Os adultos também não sabem, mas a criança menos ainda. E o que aconteceu com essa paciente nossa em comum? Ela ficou só com o pai, ela não tinha avó materna, né? E a referência dela de vida era o pai. Então ela acreditou fortemente que ela foi abandonada pela mãe. Porque é assim, a criança, quando alguém morre, ela sente raiva. Não só a criança, os adultos também. Mas isso na criança é bem mais forte. Então essa paciente, ela chegou muito raivosa. Mas ela não percebia a raiva dela, porque ela negava o sentimento, porque sentia fraqueza, e no fundo ela acusava a mãe de ter morrido logo após o parto dela. Então ela estava totalmente distante do feminino. E eu trabalhei com ela muito, que o período do Natal é um período de muita dor, que a gente sente muita falta do que não nasceram. E nós trabalhamos bem profundamente a conexão dela com a mãe. Ela percebendo e sentindo a mãe no corpo dela durante 2 sessões. E ela engravidou na noite de Natal, né? E depois ela não voltou no Dr. Corival, né? Ela engravidou naturalmente. Isso. Nossa missão foi cumprida. Foi completo. Exatamente, 3 sessões. Essa pessoa, ela poderia ter feito a mesma coisa só assistindo essa live. A única coisa que ela precisava era confiar que a mãe dela estava dentro dela. E eu disse para ela, o seu Natal, esse Natal vai ser especial, porque esse Natal você vai passar junto com a sua mãe. E foi assim que aconteceu. Na noite de Natal ela engravidou, ela não acreditou. E aí o depoimento que ela traz é assim: Mirela, eu não acreditei, porque foram vários exames, e todos os exames dando negativo. E aí ela vivia essa situação na família, ninguém falava mais em fazer exame. Se o meu ciclo atrasava, eu não aceitava nem o meu marido me perguntar. E um dia a gente estava na sala reunida, minha sobrinha chegou, olha a força do inconsciente. A minha sobrinha chegou e falou assim, titia, deixa eu dar um beijinho nesse bebezinho que está na sua barriga. E eu disse para ela, não, deixa, tia. Não, para com isso, menina. E a família toda apavorou, já tirou a criança de perto dela e falou, para, todo mundo preocupado dela sofrer. E aí ela lembrou das palavras que eu tinha dito. Aí o marido dela falou assim, não, eu vou ali na farmácia e vou comprar o teste. Quando fez o exame, ela estava grávida e hoje o bebê já está no colo dela. Né? Essa é uma experiência que eu acho linda, presente de Natal. Né? Vou dar um exemplo também, Corival, de uma delas que a conexão estava relacionada a uma antepassada. Né? Eu acho que os fatos eles são indiscutíveis. E quando a gente conta a história que mais te mobilizar, possivelmente, é a história da sua vida, daquilo que você está enfrentando. Eu sei que nós temos muitas perguntas aqui, possivelmente, tá? Mas eu acho que trazer essas histórias a gente traz numa profundidade maior para que a compreensão no inconsciente, não na mente, aconteça de uma maneira mais clara.
Eu lembro de uma paciente também que já tinha feito todos os tratamentos, inclusive fora de Goiânia, a doutora Corival é de Goiânia, inclusive fora de Goiânia, e ela chegou, então foi fazer o tratamento com o doutor Corival e nós começamos a fazer o tratamento juntas. E um dos pontos essenciais dessa paciente é que não existia nos aspectos físicos nenhum indício de limitação. Porque às vezes tem, né, doutor Corival? Produz pouco óvulo e um monte de fatores. No caso dessa paciente, nenhum indício físico. Mas os resultados eram claros, ela inclusive já tinha feito várias tentativas. E aí, o que nós trabalhamos? Um dia, num dos exercícios, para que ela percebesse o corpo dela e o feminino que movia ela, veio uma cena na cabeça dela de uma mulher no meio de uma mata, tendo um bebê, e essa mulher estava rodeada de várias outras mulheres. Aí ela falou, Mirela, está vindo uma história na minha cabeça. E é assim, o inconsciente atua no corpo. Quando a pessoa começa a sentir o que está no corpo dela, ela começa a ter o que a gente chama de insight. Às vezes é uma fala, às vezes é uma imagem, e aí veio essa imagem. Ela falou, Mirela, me veio uma imagem de uma mulher no meio do mato, tendo um bebê cercada por várias outras mulheres. Aí eu falo assim, deixa essa imagem rolar como se fosse um filme. Tipo assim, dá vazão para essa imagem, né? E aí, as mulheres ajudando essa mulher a ter um bebê. E aí o bebê nasceu e veio um homem, roubou o bebê e saiu correndo. Quando chegou nessa parte, ela chorou muito, 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 muito. Aí ela falou assim, Mirela, que história é essa? E eu disse para ela, essa é uma história que está na memória do seu corpo. Que talvez a sua mente não saiba, mas os seus sentimentos conhecem. Ela falou, não, Mirela, impossível, isso não aconteceu na minha família. Eu falei, olha, só confia, continua com esse sentimento. Eu falei, qual é o sentimento? Ela falou, de muito medo de perder bebê. Eu falei, então você só fica com esse sentimento e vamos seguir. Né? E aí ela vem e relata que uma tia-avó dela veio do norte do país para a casa dela 2 semanas depois e disse para ela assim, minha filha, deixa eu te dizer uma coisa importante. Na nossa família, todas as mulheres foram bem-sucedidas na maternidade. Então, não tem como você não ser. Quando a tia-avó dela falou isso para ela, ela já começou a chorar e disse para ela, foi exatamente o que a minha psicóloga disse. Ela falou, então você pode confiar, porque a força da vida fala por meio das pessoas. Aí ela ficou muito emocionada, ela falou assim, tia, e me fala uma coisa, todas as mulheres da nossa família foram bem-sucedidas na maternidade? Ela falou assim, não, minha querida, todas as mulheres geraram a vida, mas teve uma que teve o filho roubado. E essa foi uma dor muito profunda para ela, mas ela gerou a vida. E aí ela começou a chorar, só de falar eu me emociono. E aí ela começou a chorar, né, de perceber que aquela história era autêntica. E aí ela teve a clareza de que ela não precisava passar por esse medo. Que esse medo não pertencia a ela. E que ela deveria ser muito grata, porque apesar de toda essa dor que essa mulher passou, ela não desistiu de continuar gerando a vida. E nenhuma outra mulher da família tinha desistido. Então ela disse para mim, Mirela, eu não vou ser a primeira a desistir. Né? Eu, por essas mulheres, para mim é muito mais fácil. Então, por essas mulheres, eu continuo seguindo essa missão. E aí ela pôde, então, lidar com esse medo. Né? Porque no fundo dela, o medo era de ter o bebê e perder. O bebê morreu, o bebê... Aconteceu alguma coisa com o bebê. E aí, totalmente inconsciente, né? Uma memória muito antiga. Né? E aí observa, quando ela reconhece o medo dentro dela, porque estava no corpo dela, então ela tem recurso para lidar com isso. E quando ela entende que esse medo não tem a ver com a história atual, então ela pode se abrir, porque o medo, Corival, ele é um movimento que fecha, que reprime, sim, que inibe, que distancia. Então o que acontecia com essa mulher? Ela não se entregava para o marido dela, ela se fechava no medo. Compreende? O que nós precisamos, então, fazer? Liberá-la do medo. Como essa mulher também que sentia raiva da mãe ter partido, no fundo ela também temia.
gerar o bebê e o bebê morrer, e ela ser abandonada de novo. E para que a vida aconteça, a mulher precisa estar no fluxo do amor, e não no fluxo do medo. E muitas, por não entenderem disso, elas estão no fluxo do medo, e aí o corpo se fecha. E quando o corpo se fecha, não há gestação. Sim, perfeito. Às vezes acontece concepção, mas não há gestação. Tá? Então já dei 2 exemplos fundamentais. Falta um exemplo, que também que é comum, de mães que não sabiam dos bebês e que por não saber do bebê não conseguiu gestar. Pode falar, pode perguntar. Isso. Pode então você guarda isso aí, esse é o próximo assunto. Eu só queria ilustrar, porque as pessoas, às vezes, existem situações muito óbvias na vida de uma mulher. Então, ela enxerga essa situação. Por exemplo, uma mulher que foi abusada na infância. Sim. Por um parente, por alguém, por um desconhecido, não importa. Aí, essa mulher, ela teve a consciência de que ela foi abusada. Então, é muito óbvio que muita coisa na sua vida possa ter sido prejudicada por essa experiência infeliz, essa má experiência, né? Essa violência que ela sofreu. Mas, o que acontece? É que nas pessoas normais, vamos dizer assim, entre aspas, nas pessoas comuns, as pessoas não têm consciência. Então, como eu disse, se a pessoa tem consciência, minha mãe morreu cedo, ou eu fui abusada, ou ela tem uma explicação consciente, ela consegue até entender a importância do tratamento psicológico. Sim. Agora, a pessoa que estava, eu estou tudo bem, mas tá tudo certo na minha vida, eu não tenho problema nenhum. Essa é a que, de fato, não tem a consciência de uma situação dessa que você está citando aí, de um antepassado que sofreu. Então, na consciência dela, ela entende que ela não precisa de uma abordagem psicológica. Exatamente. E aí eu costumo dizer só, pode falar. Eu digo assim, olha, eu sou médico, eu não tenho como ir lá e te fazer o tratamento necessário para você tomar consciência do que você precisa. Eu preciso de um profissional capacitado para te trazer isso sem prejuízo. A minha função como médico, se você tem, por exemplo, um nódulo de endometriose que tem que ser retirado, ou você tem uma doença nas trompas que eu tenho que fazer uma cirurgia para recuperar as trompas, isso é o físico. Mas existe a parte em que você não tem consciência, que pode ter sido a causa justamente daquela obstrução na trompa que não te deixa engravidar, a causa daquele endométrio que não recebe a implantação do embrião. Então, está tudo muito interligado. Por isso que eu, mais uma vez, repito, a gente tem que ter essa abordagem para que essa consciência e o tratamento seja trazido ao paciente e de uma forma saudável. Quer dizer, você tem que já ver o problema e já junto com a solução, que essa é a sua função. Você consegue mostrar para o paciente qual é o problema e, ao mesmo tempo, já apresentar a solução. Porque, às vezes, tem paciente que fala, eu fui no psicólogo e voltei pior do que eu fui. Porque, às vezes, ela toma consciência de um problema terrível na vida dela e não consegue ter a solução. Então, ela fica pior do que antes, né? Sim, você tomar consciência e não conseguir resolver é muito pior, né? Isso é bem importante ficar bem claro. E é muito comum a paciente chegar para mim e falar assim, não, Mirela, eu já sei por que eu estou com dificuldade, é porque eu fui estuprada. Eu falo, olha, se você soubesse, você já teria resolvido. E a pessoa, quando vive uma violência, ela parte do princípio que esse é um dos motivos. Eu vou dizer para você aqui de uma maneira muito clara, todas as mulheres, eu estou tentando recapitular, que chegaram até mim acreditando que não estava conseguindo engravidar, porque sofreu algum tipo de abuso, e aí por isso teve dificuldade na intimidade sexual e na entrega, na maioria das vezes eu não lembro de um caso que o fato era realmente esse. Tá? Não quero dizer que o abuso não traga implicações psíquicas para a vida dessa pessoa.
traz, com certeza, implicações que precisam ser superadas. Mas superadas no inconsciente, não no consciente. E muitas vezes, quando as pessoas fazem um método convencional, que é entender o que está acontecendo, ela fica pior. Porque entender não movimenta os sentimentos. O que precisa resolver são os sentimentos. Você pode até ter um profissional que vai te ajudar a entender, mas tem que ser um profissional que te ajude a entender transformando os seus sentimentos, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Nós estamos fazendo aqui hoje. E uma coisa é certa, Corival, quem está disposta realmente e não está disponível, porque eu vou garantir algo aqui muito sério ao vivo para vocês. Você pode estar disposta, querendo e colocando seu esforço máximo para conseguir. Se você não está conseguindo, você inconscientemente não está disponível para ser mãe. Enquanto você não lidar com isso nesse nível, o seu corpo precisa se fechar. Porque algo fundamental que eu preciso relatar aqui hoje é que a maioria das mulheres que não conseguem gerar a vida é porque elas não estão disponíveis para a vida. Elas não estão disponíveis para tomar posse da própria vida. E uma coisa que um filho mais pede da gente é força de vida. Então, se uma mulher não está nessa força de vida para gerar a vida, observe o quanto isso é sério. O corpo dela vai protegê-la dela mesma. Então, na verdade, nesse caso, a infertilidade é uma proteção. Porque muitas vezes essa mulher está numa dor profunda e ela está vazia dos bebês que não nasceram. Enquanto elas não aprenderem a pegar esse bebê que não nasceu no colo, então o próximo bebê não tem chance. Não tem como, entende? Então, quando o organismo de uma mulher impede que ela entre nesse movimento, é porque está faltando força de vida. Aí a mulher chega e fala para mim, não, Mirella, eu estou deprimida porque eu não estou conseguindo engravidar. Eu falo, não, é o contrário. Você ficou deprimida antes, não percebeu, e agora o seu corpo está te impedindo de gerar a vida porque você não tem a força necessária para cuidar de uma criança. E isso precisa ficar muito claro aqui hoje. Muito claro, porque isso é muito sério. A força da vida é o que existe mais natural entre um homem e uma mulher. O encontro sexual, ele funciona justamente para isso. Então, eu quero dizer para você que se você abrir o seu coração decidida, mesmo que você não esteja disponível, disponível você não está, vamos combinar, disponível você não está, senão você estaria engravidando. Você precisa ter consciência e responsabilidade com essa informação que eu estou te entregando. E se eu estou entregando ela aqui numa live completamente gratuita, sem o seu compromisso de estar ouvindo, você não quer ouvir, desliga. Mas se você quer ouvir, eu quero te dizer que se você está aqui é porque o inconsciente está funcionando para que você tenha a solução. Porque o inconsciente, ele sempre funciona para a solução. Até quando ele não permite que você gere a vida, ele faz isso por você. É a sabedoria do seu organismo te protegendo e protegendo a sua família de algo que pode te deixar pior. Né? Bom, acho que eu falei bastante coisas importantes. O que mais, Corival? Mais perguntas? Eu acho que a gente já tá chegando aqui 56 minutos de live. Ótimo. E tem muita coisa, né? Muita coisa importante. Eu gostaria de finalizar dizendo que, às vezes, no encontro com o próprio médico ou com a psicóloga, às vezes a pessoa ouve coisas que ela sai até com raiva. Você fala assim, você não está disponível. A pessoa tem que entender isso, não... como eu não estou disponível? Não, é o inconsciente, é o corpo que está fechado. Independente do seu desejo, independente do amor que você está querendo entregar, aquilo é uma coisa que... imagina que é uma doença que tem que ser retirada e tratada, e diagnosticada. Então, se você está com uma dor, uma dor física, você não sabe o que é. Então, você vai no médico, ele vai diagnosticar aquela dor e vai usar o tratamento necessário. Você sozinho não vai conseguir fazer esse tratamento. A mesma coisa é o psicológico. Por que essa indisponibilidade? Ela é inconsciente. Por que eu fui lá na psicóloga, ela está dizendo que eu
que eu estou fechada. Como assim? O que eu mais quero na vida é engravidar? Como eu estou fechada? Ela está fechada no inconsciente. E a Sim. chave para abrir isso, para abrir o corpo para a gravidez, precisa de um profissional que faça a intervenção necessária para que isso se abra. Isso não vai acontecer sozinho, da mesma forma que ninguém que tem um apendicite vai conseguir curar sozinho, operar-se a si mesmo, né? Sim, Então, precisa de uma exatamente. ajuda. Então, a gente tem que entender que essa ajuda é necessária, né? Não é porque Sim, a pessoa é fraca, não é por nada, é porque é necessário mesmo. sim. E para, assim, é muito importante, e eu gostaria, e eu sei que as pessoas estão muito curiosas, e eu queria fazer uma propaganda para você, que quero dizer para as minhas pacientes que estão nos assistindo, que a Mirella trabalha, faz um trabalho assim extremamente abrangente, tem vários cursos. Se vocês participarem das redes sociais da Mirella, vocês vão ver que tem inúmeras oportunidades de aprender mais sobre isso, né? Isso é um Sim, aprendizado constante na vida. E tem sim, a próxima atividade sua agora, essa jornada do inconsciente, né? sim, Que sim. eu vou entrar no seu perfil e vou me informar como é que eu vou fazer para participar dessa jornada do inconsciente aí, que eu também preciso aprender bastante mais sobre isso, né? Ok, ótimo. E aí, Corival, eu quero pedir um favor para todo mundo. Eu não estou atendendo mais. Não tem como. Isso, Hum. para mim, eu ainda estou no processo de despedida do consultório. Mas hoje nem em Goiânia eu estou mais, eu estou em São José dos Campos. A perspectiva é de que eu passe a morar aqui. E mesmo voltando para Goiânia, eu não volto para o atendimento individual. Então, não precisa me ligarem, passar direct pedindo atendimento individual, porque isso ainda é uma dor para mim. Essa despedida, 20 anos, né? Uhum. Atendendo, muita gratidão pelo consultório, muita, né? Mas esse é um conhecimento que salva vidas. Então, assim, o que Uhum. eu percebo hoje é que eu preciso estar aqui na internet, porque assim eu contribuo com um número maior de pessoas. E logo, logo, eu vou ter a minha formação para os profissionais da ajuda, e aí nós vamos ter várias pessoas com as técnicas que eu desenvolvi em consultório para ajudar. Então, a minha forma de ajudar é entregando conteúdo todos os dias gratuito. A jornada Blindando o Inconsciente são mais de 20 horas de aula gratuita, ela já está acontecendo, o link está lá no meu perfil. Né? Nós já estamos na 8ª aula. Ontem eu dei uma aula falando como proteger o seu filho de você, que foi extraordinário. As aulas estão muito profundas e é totalmente gratuita. Tá? E quem quiser fazer o programa Movendo-se ao Êxito, eu trabalho essa questão com muita profundidade, inclusive com vários depoimentos de clientes que engravidaram também depois do Movendo-se ao Êxito. E Uhum. eu abro as inscrições de vez em quando. Para quem está acompanhando, vai ver. Fora disso, eu não atendo. Eu tenho um projeto que eu ainda não te comuniquei, que é de fazer uma mentoria online com as mulheres que pretendem engravidar, e aí a intenção é de que isso seja em parceria com você, né? Eu estava te Uhum. esperando no movimento digital. Então, o Dr. Corival já está atendendo. A jornada Blindando o Seu Inconsciente já vai te ajudar nesses aspectos que a gente falou aqui, vai te ajudar muito. É possível que nela você já entre no movimento essencial, consulte com o Dr. Corival e, se Deus quiser, assim que eu conseguir estruturar mesmo o digital, a gente vai ter essa mentoria aí para acompanhar as mulheres num grupo, né? E vai ser muito bacana, mas esse projeto ainda não está acontecendo, né, Corival? Mas os Certo. atendimentos do Tô Dr. esperando. Corival, que eu tanto insisti, já estão acontecendo, né? E assim, todo mundo pode contar com nós dois. E confiem, gente, no digital é possível. Eu passei 6 anos da minha vida estudando isso e está acontecendo, já é concreto, nós já temos resultados extraordinários. E é isso, o Hum. link está na bio, eu vou passar para você também aqui, a gente coloca para elas. Perfeito. Querida, muito obrigado a você, muito obrigado a todo mundo que está assistindo, as nossas pacientes, as minhas, as suas, as pessoas que estão entrando em contato conosco pela primeira vez hoje. Agradeço muito, estou à disposição, eu tenho certeza que a Mirella também, e que nós Sim, possamos repetir
né, essas iniciativas de vez em quando, né, Mirela? Isso, vamos fazer isso. Inclusive, tem até uma pergunta aqui, Corival, para você, se a gente tiver um tempinho, eu queria que você respondesse de uma seguidora, tá? Certo. Não sei, você vai responder conforme você entender. Eu acho que depois dessa live ela já entendeu que isso que ela precisa tem os aspectos psíquicos, tá? Mas a pergunta é para você e eu gostaria que você respondesse para ela, e eu, na medida do possível, e eu também estou à disposição, nós estamos à disposição juntos. Inclusive, se tiver mais perguntas, pode mandar aí que a gente faz outra iniciativa assim, né? E a pergunta é, qual é o método natural para voltar a ter ovulação? Eu sugiro uma consulta, né? Porque o que acontece? Deixa eu dar minha opinião, né? Enquanto paciente, eu quero que vocês saibam que eu também sou paciente. Eu sou amiga, eu me tornei amiga nesse processo da nossa caminhada juntos, eu me tornei amiga dessa família que eu amo. Então, eu quero agradecer a você, a Pamela e a Lara, por toda essa disposição dessa família maravilhosa. Né, gente? Eu sou amiga e sou paciente também. Então, essa paciente que perguntou isso, eu sugiro fortemente que ela faça uma consulta. Porque, gente, está claro para vocês que vai muito além do seu desejo de querer engravidar. Para que seja natural, um método natural, a primeira coisa que a gente precisa entender é dos aspectos físicos envolvidos nisso. Né? E depois do psíquico. Se é minha seguidora, ela já está tendo acesso às informações do psíquico. Eu sugiro uma consulta. Na medida do que for possível, se você quiser acrescentar algo, Corival, sim, né? A melhor resposta que você podia dar é essa mesmo. Teria que ser numa consulta, porque tem que ver se existe alguma situação física que de fato esteja impedindo ou bloqueando essa ovulação, se é uma coisa psíquica ou se é necessário apenas um tratamento, um estímulo da ovulação. Então, de fato, a gente tem que ver isso de uma forma mais abrangente, né? E para isso eu estou disponível online, né? Tem também no meu perfil, na minha bio, tem o link lá para consulta online. E nessa época aqui do coronavírus, a gente está tendo essa oportunidade de iniciar esse trabalho, né? Então, essa catástrofe mundial está gerando muita coisa positiva e uma delas é essa, que é sim, a gente se disponibilizar, atender as pessoas à distância, e a gente pode ajudar bastante, orientar, ajudar e já indicar caminhos. Tá? Muito obrigado, Mirela. Obrigada. Obrigado a todo mundo. Tá, tá tchau, bom, tchau. E lembrem de salvar a nossa live, hein? Isso. No final salva agora. Aí. Então, você tá. Que salva, você que salva. Tá. A minha assessora. Isso, a assessora vai te ajudar. Assessora especial que eu amo muito. Um beijo para ela. Isso, eu quero agradecer muito a minha esposa, a Pamela. Isso. Sem ela, eu não estaria aqui. Sem a minha esposa, não tinha nada de internet, eu não tinha toda essa assessoria que ela me dá, o incentivo que ela me dá. Eu não estaria... Eu estaria muito longe, eu podia estar ajudando muito menos gente se eu não tivesse o apoio da minha mulher, se ela não tivesse a minha filha maravilhosa. A minha filha me trouxe uma outra compreensão do que é. Eu tive que fazer tratamento para minha filha vir ao mundo, tive que fazer inseminação, foi gravidez de alto risco, foi para UTI, ou seja, eu fiz um tratamento completo como paciente de mim mesmo, né? Cuidando da minha esposa. Então, essa esposa, eu quero agradecer aqui de público, essa esposa maravilhosa que me ensina a cada dia, que me ensina a abrir meu coração, que me ensina a ser humano e que me ajuda constantemente a estar em contato, cada vez mais perto e mais eficiente com os meus pacientes. Tá? Obrigado. Exatamente. E eu amo muito essa minha amiga, admiro a mulher que ela é, a profissional que ela é, a mãe que ela é. Sou muito feliz por ter me dado essa sobrinha, que eu entro aí no Stories para ver todo dia. Ela e o pititiquinho dela, cachorrinho, e eu fico muito feliz. Obrigada, minha amiga. O mundo fica melhor com a sua contribuição, viu? Muito obrigada a vocês. Estamos distantes, mas o coração juntinho sempre, viu? Isso. Um abraço. Um abraço para todo mundo. Tá bom. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.